Bem-vindos a mais um Giro Sindical de Quarentena. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e o SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Eu sou Renata Belzunces e apresento este giro com um tema que não tem saído da mesa do trabalhador e da trabalhadora brasileiro. Não tem saído também da boca e da mente dos sindicalistas que fazem campanha salarial nesse momento também. E também, às vezes, inadvertidamente e de maneiras incorretas, são comentados por políticos e por quem não buscou informações. Não é o nosso caso. Eu trago aqui para discutir o preço dos alimentos a economista do DIESE, Patrícia Costa, atual responsável pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Patrícia, tudo bem? Obrigada por vir aqui esclarecer a gente. Oi, Renata. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui para poder esclarecer esse assunto tão importante. Patrícia, tenho certeza que essa entrevista vai ser replicada no WhatsApp de muitos dirigentes sindicais e da população que quiser se informar a respeito do que está acontecendo e está chamando tanta atenção. Antes da gente falar sobre os aumentos, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente sobre a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que é uma das pesquisas pelas quais o DIESE é nacionalmente conhecido e reconhecido. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso. Ela é uma pesquisa interessante porque ela se baseia no único decreto que fala em cesta básica ou ração essencial. E ele é de 1938. Ele foi feito lá atrás com o objetivo de estabelecer o valor do salário mínimo e, para isso, os técnicos da época eles criaram uma cesta mínima levando em consideração os hábitos de consumo. Com base nesse decreto que estipula os grupos de alimentação que garantem, né, todo esse grupo de alimentação junto garante com que o trabalhador possa se reproduzir com saúde, né, possa viver durante o mês, comer bem em termos nutricionais. E com isso, o DIESE, então, pegou esse decreto, adaptou e faz uma pesquisa hoje em 17 capitais do Brasil, desses 13 ou 12 produtos básicos. São 13 ou 12 porque a diferença entre o consumo no Norte e Nordeste é diferente do consumo do Centro-Sul. Então, por exemplo, no Nordeste a gente não pesquisa batata e aqui no Sul, Sudeste, sim. Então, tem uma pequena diferença, tanto na quantidade quanto na composição, mas que permite a comparação e o acompanhamento de alimentos básicos como carne, arroz, feijão, enfim, esses produtos que estão na mesa da população brasileira. Patrícia, quanto que a alimentação ela pesa no bolso dos trabalhadores? É um item que representa uma grande parte dos gastos? Não representa tanto? Quanto que isso representa? Veja, a gente sabe e as pesquisas mostram isso, que a alimentação ela tem um peso importante, principalmente para as famílias de baixa renda. Então, a gente tem um dado da década de 90 que indica que a alimentação estava para as famílias, o que a gente chama de um terço de menor renda, né? O primeiro terço de menor renda, a alimentação pesa em torno de 35% do seu orçamento. Então, o dinheiro que entra para aquela família, 35% vai para a compra de alimentação. O que aconteceu ao longo do tempo? A população brasileira ela vem sendo massacrada pelo aumento dos serviços públicos como essenciais, né? Serviços públicos como água, luz, gás natural, gás de botijão. Então, a gente observa, dessa pesquisa da década de 90 para a última pesquisa que o IBGE soltou, que é a pesquisa de orçamento familiar, a gente observa uma redução do gasto da família com alimentação e um aumento proporcional do gasto com habitação. Isso significa que a população vem comendo menos e provavelmente vem comendo pior. Por quê? De que adianta eu ter um bom alimento se eu não consigo pagar a conta de luz para deixar o alimento refrigerado? De que adianta o alimento se eu não tenho dinheiro para o gás
se eu não pago o gás e com isso eu não consigo cozinhar o alimento. Então, assim, você tem alguns problemas que vão mudando, que indicam que a alimentação vem perdendo valor. E esse dentro do gasto das famílias mais pobres. Mas essa perda de valor, ela não é porque o preço diminuiu, mas sim porque a renda é menor e as pessoas precisam pagar os serviços públicos. Com isso, elas têm menos dinheiro para comer, ou seja, elas vão comer mal, provavelmente. Né? Isso indica que elas vão cada vez mais tentar comer um cachorro quente na hora do almoço para tentar economizar a refeição. Aí a estratégia de sobrevivência com a baixa renda e a necessidade de comer vai fazer com que a população comece a ficar obesa, porque vai comer mal em termos nutricionais. Então, essa é uma questão que é muito importante e que a gente não pode perder de vista, principalmente nesse momento em que a renda diminui e o preço dos alimentos aumenta. Nossa, Patrícia, é uma situação extremamente desfavorável por todos os lados, né? Você tem a redução de renda, o desemprego, uma dificuldade tremenda de obter e a mesma luta pela renda emergencial, né, nesse momento colocada pela manutenção e extensão dela, e o aumento do preço dos alimentos, né? Já que a gente acabou tocando aqui na questão da renda emergencial, o vice-presidente da República atribuiu a essa renda de R$ 600 a possibilidade de aumento do preço dos alimentos, esse aumento recente que a gente vem percebendo e que não sai da mesa dos trabalhadores o assunto. Você concorda com essa perspectiva? É o que te demonstram as pesquisas? O que os dados dizem para você? A análise dos dados, dos preços, quando você vai olhar cada alimento e o setor que ele está ali, da onde ele sai, a produção desde o início do campo até as prateleiras do supermercado, mostram que a gente tem um problema de oferta. E é um problema de oferta dado principalmente pelo alto volume de exportação e pela nossa taxa de câmbio desvalorizada, o que significa que para eu comprar $1, eu vou pagar R$ 5,30. Quando a pessoa manda o produto para fora, ela recebe em dólar e aqui dentro multiplica por 5. Então, é extremamente vantajoso. Acusar o trabalhador de comer mais e por isso ele gera inflação, costuma ser uma prática há algum tempo do governo brasileiro, que sempre faz o diagnóstico da inflação como sendo um diagnóstico de demanda, ou seja, as pessoas têm muito dinheiro, elas comem mais e por isso os preços sobem. No entanto, nesse momento, o que a gente vive é um problema de oferta. Até porque, se a gente olhar o cenário que a gente está vivendo, os 3 meses da pandemia, ou seja, abril, maio e junho, os dados da PNAD mostraram que 9 milhões de pessoas perderam seus trabalhos. E que muita gente nem saiu para procurar porque não tinha nenhuma perspectiva de conseguir um novo trabalho. Fora isso, a renda do trabalho, já que elas perderam, a renda do trabalho diminuiu a massa, né, o volume de dinheiro gasto que veio oriundo do trabalho, diminuiu. E essa massa de rendimentos diminuta foi compensada pelo auxílio emergencial. Então, não teve ninguém mais rico ou comendo mais nesse momento de pandemia. As pessoas estão tentando sobreviver a esse momento. E acho que, mais do que tudo, a gente precisa lembrar que não é nenhum favor do governo o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um dinheiro do povo que vem para o povo no momento em que ele precisa. Nós estamos em pandemia, as pessoas estão morrendo com o vírus. Então, nada mais justo do que um governo que proteja o seu povo, garanta a sua sobrevivência ao longo de um momento tão difícil. Sem dizer que esse dinheiro é do povo, porque ele é fruto de impostos. Então, os impostos retornam para o povo no momento em que as pessoas precisam, principalmente as de baixa renda. Uhum. E quais são os itens, Patrícia, que mais variaram, que mais sofreram acréscimo aí durante esse período, principalmente esse período mais recente que a gente tem sentido no bolso? Então, primeiro item, acho que é um item que nem tem tanto peso, é o óleo de soja,
Mas ele, efetivamente, entre julho e agosto, ele aumentou em todas as capitais. Mas ele já vem no movimento de alta, e ele vem nesse movimento de alta por quê? Porque a gente bate recorde da exportação de soja. Nossa soja está toda indo para fora. No que ela vai para fora, a oferta fica menor. Parte da oferta do óleo degomado, que é o princípio do óleo de soja, tem sido usado para a produção de biocombustível. Com isso, o brasileiro vem pagando aumento no óleo de soja já desde o ano passado, no finalzinho do ano passado. Então, a gente tem esse problema e o óleo de soja foi um dos produtos que mais subiu. O outro produto foi o leite e a manteiga. O que acontece com o leite? O leite, no campo, a gente está num fim de entre-safra e numa estiagem muito grande. Então, isso prejudica, né? Reduz a oferta de leite. Além disso, o produtor ele paga mais para poder alimentar as vaquinhas. Ele paga mais pela soja e pelo milho, que são produtos que estão sendo exportados. Então, eles estão mais caros e, com isso, o leite fica mais caro. Então, uma oferta menor, insumos mais caros fazem com que o preço fique alto. Além disso, as produtoras assim, elas estão querendo aquele leite do campo, então elas estão pagando mais por isso. E aí, esse preço é repassado, tanto para o leite quanto para a manteiga. E acho que, se a gente olha o óleo de soja e o leite, a gente vai ver que o óleo de soja ele subiu no ano 27%, muito acima da inflação. E o leite, 26%. Ele acumula uma alta de 26%. E acho que vale falar de dois outros produtos, que é a farinha de trigo e o pão, que, diferente do óleo de soja e que a gente exporta, a gente importa farinha porque a nossa demanda ela é muito maior do que a nossa produção. Então, a gente importa. Na hora que o trigo entra aqui, a gente pega o preço em dólar e multiplica por 5. Então, esse aumento do custo para a produção, tanto da farinha do trigo quanto do pão francês, está sendo pago pelo consumidor também. Então, a gente tem um aumento aí da farinha de trigo de 16%, um aumento expressivo, muito acima da taxa de inflação calculada pelo INPC do IBGE. E aí, acho que finalmente o arroz, né? O arroz é um produto que agora está todo mundo falando do arroz, e aí a questão do arroz, a gente precisa olhar para alguns pontos. Primeiro, porque o arroz é estratégico, né? O arroz é um alimento que todo mundo come. Então, normalmente, os países fazem política para manter um certo estoque. No nosso caso, a gente sempre teve a CONAB, que tinha os estoques reguladores, garantindo a quantidade de arroz demandada. A CONAB, ao longo desse último governo, ela vem sendo aos poucos desmontada e o nível dos estoques de arroz vem caindo. Além disso, a gente vem exportando muito arroz e a estiagem e a vontade dos produtores de terem um maior preço, elas seguram o arroz, porque o arroz não estraga. Então, diferente do tomate, que se você não botar para vender, ele vai apodrecer e acabou, eles podem segurar o arroz e esperar o melhor momento para vender, ou seja, com o preço em alta. Então, demanda, oferta, problemas de demanda no sentido de que as indústrias estão querendo comprar mais arroz. E a gente ouviu no início da pandemia, quando se deu esse processo de isolamento, muita gente ficou com medo, entrou em pânico. Vai faltar arroz, vai faltar feijão, então as pessoas começaram a fazer estoque. Dado o novo normal, as coisas se acostumaram. Agora, muita gente está com medo de novo, porque o preço está alto e as pessoas estão com medo que o arroz falte. E, na verdade, não vai faltar. O que falta, efetivamente, é uma política que garanta que esses alimentos eles tenham um nível de oferta suficiente para que não seja a população brasileira que pague por esse preço. E eu acho que mais complicado do que isso é o abandono da agricultura familiar, que nesse momento ela poderia ser essencial para que a gente tivesse estoque de alimento e de alimento de qualidade. No entanto, há um desmonte de tudo que foi construído no país e, com isso, a gente vai viver um problema, tanto no campo quanto na cidade, porque os alimentos vão ficar mais caros. Tracy, você colocou várias coisas e algumas delas me chamaram a atenção, que a exceção do trigo,
que aí vai influir no macarrão, não tem problema. Aqui os bichanos são sempre bem-vindos. O Giro Sindical é um programa pet friendly. Aqui o Chicó já participou de vários, então você fica tranquila porque nós somos um programa pet friendly total, totalmente amigo dos animais. E pode ficar tranquila. Sobre as questões que você mencionou, acho que a exceção do trigo, que vai influir no macarrão, vai influir no pão, vai influir naquilo que são derivados desse produto também, além dele próprio, o Brasil produz pra caramba soja, produz pra caramba milho, e na verdade você colocou que nós estamos exportando esses produtos, influindo também no leitinho, né? Porque aí é o que a vaquinha também come, fica mais caro e fica mais caro o leite que ela dá, né? E aí você também adicionou a questão da falta de uma política de estoques reguladores. Então, me parece que pelo menos você colocou duas frentes em que imediatamente poderia haver uma intervenção, né? Uma ação para impedir isso, que é tanto fazer com que os alimentos não tenham como, esses que são essenciais, que são importantes, não tenham como destino principal o mercado exterior, e o outro que é fazer uma política pública de estoque de alimentos que seja adequada e possa fazer frente num momento como esse, porque isso também é um risco muito grande para o país e, como você já colocou em outras oportunidades, é um risco tão grande quanto um risco militar. Não é? Nós temos um governo preenchido por um viés militar, mas que não vê, não faz a defesa, né, do seu próprio povo nesse aspecto, não? Então, você acha que essas medidas faz sentido isso? Tanto coibir um pouco a exportação, quanto regular o estoque? Há tempo para se fazer isso, talvez? Isso é uma outra pergunta. É necessário para você fazer uma política. A política de alimentação ela tem que ser uma política de longo prazo, né? Há um tempo que, por exemplo, alguns produtos vêm perdendo espaço para outros mais lucrativos. Então, é o caso do arroz, que tem uma menor área plantada, ao longo dos últimos anos, essa área vem se reduzindo. Por quê? Porque o preço não é tão atrativo, o lucro não é tão atrativo para o produtor quanto a soja. Então, essa é uma questão. Como fazer, como garantir um volume mínimo para o produtor para que ele siga produzindo arroz, para que ele plante o arroz efetivamente e não mude para a soja. Né? Essa é uma questão, uma frente a se trabalhar. Uma outra coisa é você pensar que parte do que é produzido pode ser produzido para o mercado interno e pode ter qualidade, além de ajudar a manutenção das pessoas no campo, que é o caso da agricultura familiar. A gente produz e produz, só pensa no agronegócio, o tempo inteiro é o lucro do agronegócio. Quando você tem produtores no interior que mostraram a importância da agricultura familiar para as famílias, para o entorno, né, para as cidades no entorno, em termos de alimentação, para os produtores em termos de diversificação da produção, ele não fica só num único produto, ele diversifica e atende a população do entorno com qualidade. E isso que fez com que o Brasil, muitos brasileiros saíssem do que a gente chama dessa faixa de insegurança alimentar, ao longo dos 10 anos de política de agricultura familiar. Então, essa é uma outra frente que tem sido abandonada. É necessário o fortalecimento das instituições como a CONAB, que o CONSEA volte, porque são conselhos importantes que podem dar ao governo subsídios. Agora, se o governo só vai ouvir o agronegócio, a gente vai ver isso. A gente vai virar um país primário exportador, onde tudo de melhor que a gente produz vai para fora e aqui dentro o preço dos alimentos sobe. Então, existe efetivamente esse problema. De imediato, algumas coisas poderiam ser feitas, como, por exemplo, mexer na taxa de câmbio. Porque só você diminuir o imposto de importação não vai resolver, porque o câmbio está em 5 vezes. Então, acho que pensar também em uma taxa de câmbio um pouco menor. Nesse momento, onde você tenha, sei lá, que seja, continue estimulando as exportações para o equilíbrio da balança comercial, mas também não seja o povo brasileiro a pagar, né, por esse preço. Patrícia,
uma pergunta que é muito recorrente. Ela não é a pergunta de US$ 1 milhão, mas é quase a pergunta de US$ 1 milhão. Por que com os alimentos subindo dessa forma tão expressiva e alimentos tão essenciais para o dia a dia, para a mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, por que que mesmo assim o patamar geral da inflação ele continua baixo? Considerando aí o ano, a gente tem uma inflação de menos de 2%. Tranquilo, o programa é pet friendly. Olha, essa eu acho que efetivamente é o grande mistério dos números e da média, né? Que é uma inflação. E quando você calcula o índice de custo de vida, ou o INPC, você vai olhar para os produtos, para cerca de 750 produtos diferentes, né? E aí, conforme o peso que ele tem no gasto da família, ele vai ter uma maior ou uma menor influência. Nesse caso específico da alimentação, apesar alguns alimentos estão subindo, mas você tem outros sazonais que estão caindo. Fora isso, alguns serviços que hoje, pela pandemia, eles vêm perdendo preço, porque eles não têm como sobreviver. Então, você tem diminuição de alguns produtos de forma expressiva e, na média, a inflação aparece tão pequena. Para o governo que vai olhar da forma macro, né, esse número de 0,80, que foi divulgado no mês anterior, é um número bom. Por quê? Porque coloca a inflação dentro da meta e, teoricamente, a gente vive em equilíbrio. Internamente, não é o que a população sente, porque se a população vai comer, está nesse momento em casa, comendo arroz e feijão, ela vai comprar esses alimentos, isso chega muito mais caro. Da mesma forma que quando você tem um aumento muito grande do preço dos remédios, são as famílias que usam mais remédios que sentem. Então, não necessariamente essa média, né, essa cesta média que é usada para acompanhar os preços dos alimentos é efetivamente o consumo das famílias. Então, por isso que muitas vezes a inflação não sobe, mas as pessoas não sentem elas não sentem essa inflação baixa como nesse patamar que está. Elas sentem alta, porque elas vão usar mais do dinheiro delas ou para comprar remédio, ou para comprar arroz. Então, elas sentem diferente do que aparece. Essa é um grande dilema, porque, na verdade, é isso. São 750 produtos que vão variando de preço e que tem peso. Na média, fica esse numerinho pequenininho. Mas, para as famílias de baixa renda, onde a alimentação é importante, para as famílias de baixa renda, onde o preço dos serviços públicos é importante, para essas pessoas a inflação está alta. Isso a gente mostra já em outros trabalhos do DIEESE. Patrícia, de acordo aí com os dados que você tem levantado, de acordo com a sua experiência, com a sua leitura de Brasil, a perspectiva é que a gente continue amargando essa alta do preço dos alimentos, ou você vê aí um freio, uma possibilidade de isso diminuir, de isso amainar no próximo período? Olha, se depender só do apelo do presidente ao patriotismo, vamos continuar pagando mais. Na verdade, é necessário uma ação mais efetiva. O que é problemático nesse momento é que o auxílio emergencial diminuindo, você vai ter menos dinheiro para as famílias mais pobres, porque essa pandemia ela foi extremamente ingrata para quem mais precisa, né? Para as famílias de baixa renda, porque foram esses que perderam o emprego, foram esses que perderam a renda. Então, para esses é que seguem pagando mais pelo alimento, e agora eles vão ter menos auxílio do governo para comprar esse mesmo alimento que sobe de preço. Então, acho que a gente ainda continua com um processo de um clima muito ruim, um calor imenso, uma estiagem. Isso para a agricultura é muito ruim, tende a impactar no preço dos alimentos, na oferta. A gente deve entrar num processo de entre-safra de carne, provavelmente, que geralmente ocorre mais para o final do ano. A carne já está cara há muito tempo, né? Para a família brasileira, a carne de primeira está ficando algo inacessível. Então, ela já vem subindo há muito tempo, a gente bate recorde de exportação de carne há muito tempo.
Então, efetivamente, é necessário uma ação do governo, né? E a gente vai ficar esperando essa ação, porque só o patriotismo não vai garantir a melhora das condições de vida, como também, se não fizer nada, a retomada da economia brasileira ela vai ser muito mais lenta. Pensa no dinheiro que o auxílio emergencial coloca e que movimenta em termos de consumo, como isso poderia, de alguma forma, ajudar o Brasil a sair desse momento tão negativo, dessa crise tão grande, que é uma crise mundial por conta do Covid. Mas não, a gente decidiu diminuir o auxílio emergencial. Então, provavelmente a saída é mais lenta e é ainda as famílias de baixa renda que pagam a conta. Então não temos boas notícias, não? Patrícia, eu já queria começar entrando nas nossas considerações finais. Eu quero colocar algumas coisinhas. Eu acho que tudo que você falou aqui, ele tem um fio condutor, que é um grande fio condutor chamado desmonte do Estado em benefício de apropriação de renda por poucos. Desde a década de 90, quando você disse que as tarifas públicas começam a pesar muito mais no bolso dos trabalhadores e a qualidade da alimentação é diminuída, e isso tem um efeito imediato das privatizações que ocorreram naquela década. E desde então, com idas e vindas, com períodos de contenção e agora num período de passar a boiada, o Estado está sendo desmontado e esse desmonte chegou na mesa dos trabalhadores, tirando comida da mesa dos trabalhadores. É uma situação muito ruim, é uma situação que não podia ser numa hora pior do que não fosse uma pandemia. Eu quero te agradecer pelas suas considerações, por tudo que você expôs aqui. Também quero te convidar para você fazer suas considerações finais, para você colocar alguma coisa que você acha importante para as pessoas que nos assistem, porque poucas vezes elas tiveram tanta informação e de tanta qualidade quanto você forneceu agora. Então, eu te agradeço em nome de todos nós aqui que fazemos o Giro Sindical e volte sempre. Volto, sim. Nossa, eu adorei. Eu agradeço muito. Eu acho muito importante porque eu acho que a nossa saída ela passa por uma mobilização, sabe, das pessoas, porque tem que ter um limite, né? Se você olhar lá em 2016, quando o governo resolveu equiparar o preço do petróleo nacional ao preço internacional, quem está pagando, quem pagou pelo lucro dos acionistas da Petrobras, quem pagou foi a população brasileira de baixa renda, que teve que pagar quase R$100 para ter um botijão de gás em casa. Então, está na hora dessa conta começar a ser paga por outras pessoas. Não sempre as mesmas pessoas estão sendo penalizadas. E para isso, eu acho que quanto mais informação, quanto mais a população souber, mais a gente pode fazer diferente. Obrigada, Patrícia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.